Bom dia, meus amores, tudo bem? Vou aproveitar esse vídeo e vou fazer uma revisãozinha da unidade 5, que a gente já viu na semana em que nós estávamos em aula. Se eu não me engano, a gente viu isso entre o dia 11 e o dia 13 do 3. E para a gente poder entrar na unidade 6 com tudo, porque a partir de hoje, de amanhã, no finalzinho da semana, e no começo da semana que vem, a escola vai adotar uma outra plataforma para a gente poder conversar. Então, vamos aproveitar esse finalzinho da unidade 5 para a gente poder fazer o que precisa para entrar com tudo na unidade 6, tudo bem? Então, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês de transitividade verbal. Olha só. Então, a transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? Tem a ver com a relação que o verbo tem na frase. Então, o que esse verbo está fazendo aqui nessa frase? Se ele precisa ou não de complemento, se ele precisa de mais de um complemento e que tipo de complemento esse verbo precisa. Tudo bem? Então, vamos olhar. O primeiro verbo que a gente vai estudar aqui é o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? É que em algumas frases o verbo ele indica estado. Então, por exemplo, eu ando na rua. É uma ação que eu cometo? Sim, então esse verbo não é de ligação, ele é um verbo de ação, certo? Agora, se eu falar assim, eu ando cansada. Eu ando cansada é um estado? Sim, cansada é um estado. Então, o verbo de ligação é um verbo que, quando é aplicado numa frase, ele indica estado. Olha só. Paula parece irritada. Parece aqui, tá mostrando algo que a Paula fez ou o modo como a Paula está. Aqui tá mostrando o modo como a Paula está, que é irritada, certo? Então, irritada é a característica da Paula, é o que a gente chama de predicativo do sujeito, porque sujeito é Paula, certo? Então, a característica da Paula é irritada. Então, irritada e Paula estão ligados. O verbo é quem faz essa ligação entre a Paula e a característica da Paula. Por isso que a gente chama ele de verbo de ligação. Tudo bem? O segundo verbo é o verbo intransitivo. É o verbo que a gente diz que não precisa de complemento. A gente pode parar a frase nele que a gente consegue entender o que ele quer dizer naquela frase, certo? Se eu falar, Paula nasceu em abril. Abril é complemento? Porque se eu falar Paula nasceu, eu consigo entender, certo? Agora, Paula nasceu em abril, eu tô dando um complemento não necessário, que é o que a gente chama de adjunto adverbial. Paula nasceu em abril, tem um verbo intransitivo, porque é um verbo que não precisa de complemento, e esse em abril tá dizendo o tempo em que a Paula nasceu, certo? Por isso que ele é intransitivo. E essa palavrinha que tá aparecendo depois, que é o em abril, ele está mostrando só uma circunstância para o verbo. Não é um complemento que o verbo está pedindo. É uma circunstância para a ação da frase, que não precisa estar aqui. Pode ser qualquer outra situação. Podia, Paula nasceu pequena, que é o modo como ela nasceu. Paula nasceu no hospital de Santa Cruz, que é o lugar onde ela nasceu. Então, independe aqui desse adjunto adverbial da vontade do verbo, certo? E a gente tem os verbos transitivos, que são aqueles verbos que, na hora que você pergunta para ele, ele precisa de um complemento para fazer sentido naquela frase. Por exemplo, Paula vendeu seu carro. Se a gente resolver parar a frase no vendeu, como a gente parou aqui no nasceu, você fala, gente, Paula vendeu, e parar a frase, vocês vão conseguir entender alguma coisa? É claro que não, porque fica aquele o quê? Como assim? Paula vendeu o quê? Esse o quê é uma necessidade de complemento. Por isso que esses verbos são os verbos que a gente chama de verbos transitivos. Os verbos transitivos são os verbos que precisam ter alguma coisa depois, que é o que a gente chama de objeto, para ele fazer sentido. Então, Paula vendeu seu carro, vendeu é um verbo transitivo. Então, pensa no vendeu isolado. Quem vende, vende algo. O que ela vendeu? O carro. Então, o carro é o complemento do verbo vendeu. Quem vende, vende algo. Vende algo. Entre o vende e o algo, tem alguma palavrinha? Não. Apesar de aparecer o seu aqui, é uma necessidade do verbo? Ele que está pedindo o seu aqui? Não. Então, quem vende, vende algo. Vendeu seu carro. Esse verbo vai direto
para o objeto. Por isso que a gente chama ele de verbo transitivo direto. Quem vende algo, então vai do vendeu direto para o algo. Verbo transitivo direto. E esse complemento eu vou classificar como objeto direto. E o de baixo aqui, ó. Paula gosta de rock and roll. Quem gosta, gosta de algo. Porque se eu parar o verbo no gosta, gente, a Paula gosta. Gosta do quê? Então, precisa de alguma coisa para fazer sentido. Tem um o quê aqui depois pra gente responder, certo? Então, Paula gosta de rock and roll. Quem gosta, gosta de algo, certo? Se ela gosta de algo, entre o gosta e o algo tem uma palavrinha. E é o verbo que tá pedindo. Gosta de algo. Esse de tá aparecendo aqui porque o verbo tá pedindo um de algo, não só um algo. Entre o verbo e o algo tem um de. Então, ele não vai direto pro algo. Então, ele é chamado de verbo transitivo indireto, certo? Deu para entender, pessoal? Paulo gosta de rock and roll, é um verbo transitivo indireto e o objeto é de rock and roll. Tudo bem, amiguinhos? Então, eu vou estar disponível para vocês no Class Up para tirar qualquer dúvidas e qualquer coisa é só me chamar durante o dia que a gente conversa, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.